Bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Queremos falar mais um pouco aqui da parte introdutória da história, da teologia cristã, da história do pensamento cristão, da história da construção do pensamento teológico doutrinário. Hoje eu quero falar sobre os pais polemistas, os pais polemistas. Quem são os pais polemistas? O que significa isso, polemista, Os pais desse grupo não mediram esforço para defender a fé cristã das falsas doutrinas surgidas fora e dentro da igreja. Geralmente estão situados no terceiro século. Os mais destacados entre eles foram Orígenes. Orígenes é um gigante, é um gigante em teologia, em filosofia, em comentário. É um gigante até porque ele construiu a chamada Hexaplana, que eu falo lá também na bibliologia, acerca da obra dele, o que ele fez. Eu peço que você possa acessar a nossa playlist, acessar a questão de bibliologia, que eu falo muito sobre a origem, principalmente nas traduções ao qual ele trabalhou na sua época, que ele viveu no século III. Então, Orígenes, o doutor da igreja, ele viveu no ano 185 a 254 da era cristã, Então ele nasceu na cidade de Alexandria, no Egito, que é a cidade portuária, fundada por Alexandre o Grande. Foi um pensador sistemático e construtor de uma teologia dogmática. Era um grande escritor sacro. Seus vários livros defendiam a fé na Sagrada Escritura. Um destes foi Contra Celso. Lembra de Contra Celso? De criticar o cristianismo. Não faça pergunta, somente creia. Então ele escreveu uma obra contra Celso, que dizia que Jesus foi aprender magia lá no Egito. Isso é uma blasfêmia. Que dizia que Jesus havia aprendido magia no Egito. Dois textos do Novo Testamento estão citados nos escritos de Orígenes, nos comentários de Orígenes. Orígenes foi o primeiro na história do cristianismo a empregar o termo teologia no contexto cristão como a sublimidade e a majestade da teologia. Contra Celso, a página 618. Ele também foi o primeiro a produzir uma teologia sistemática na história do cristianismo. Essa obra magna está dividida em 4 livros. Ele escreveu, dentro da sua teologia sistemática, uma obra sobre Deus, a doutrina de Deus. Ele escreveu também sobre o mundo, sobre essa questão da criação. Ele escreveu também sobre a liberdade e as escrituras sagradas. Então ele é uma figuraça muito importante dentro do seio do cristianismo. Orígenes compôs a sua magnífica obra de 50 volumes chamada de Hexaplan, ou versão de 6 colunas, contendo os textos hebraicos transliterados e em letras gregas, a tradução da Septuaginta, e também a questão de Áquila e de Teodósio e de Símaco. Seus objetivos era promover uma visão comparativa das versões e procurar harmonizar os textos em busca de uma tradução fiel ao texto original, ao texto hebraico. Então, Orígenes é muito importante para a história cristã. Ele que vai trabalhar o conceito de trindade também, relacionado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Apesar que tem certas doutrinas que nós não concordamos com ele, a questão do pagamento do resgate, que Jesus pagou a Satanás, nós não concordamos com essa doutrina. Também nós não concordamos com a pré-existência da alma, que pega uma filosofia grega, que a alma já existia já no mundo das ideias. Nós não concordamos com ele, Mas diante dos acertos, dos erros e acertos, ele teve uma grande contribuição para a história do cristianismo. A questão aqui também que a gente vai analisar, o doutor da igreja foi preso e martirizado, Orígenes foi preso e martirizado por ordem do imperador Décio, E hoje nós temos também uma figura que a gente já falou sobre ele, Eusébio de Cesareia, que foi escritor de a história eclesiástica dentro do período desde a era cristã até o terceiro, quarto século, Eusébio ele viveu no ano de 264 a 340, foi bispo de Cesareia e é chamado o pai da história eclesiástica. Sua formação teológica herdou de Orígenes, olha o tanto que Orígenes é importante, Orígenes esteve na escola catequética de Alexandria, foi pastor de lá, foi professor e reitor, Então, Eusébio herdou a formação teológica de Orígenes,
tinha origem com uma grande estima teológica da sua parte, teve uma boa influência junto ao imperador Constantino, ele foi biógrafo de Constantino, mas foi a partir do pai da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, que a palavra teologia popularizou-se no seio do cristianismo, sendo entendida como a exposição metódica e estruturada da revelação divina. Por esse tempo, a teologia cristã é oficializada no Império, né? Então, nós temos aí uma teologia na época de Eusébio de Cesareia, já uma teologia já metódica, estruturada, que tem como partida o ponto da revelação geral e também da revelação específica através da Escritura e através da Bíblia Sagrada. Então, é daqui em diante de Eusébio de Cesareia que nós temos uma chamada teologia oficial dentro do Império, né? E dentro também eu quero fazer uma ressalva, né? Falar sobre a questão dos pais pós-niceno. Nós falamos dos pais pré-niceno. Quem são os pais pré-niceno? São aqueles pais que viveram anterior ao Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325. E agora tem os chamados pais pós-niceno. São chamados pais pós-niceno os pais que exerceram suas respectivas ministérios eclesiásticos a partir do concílio que ocorreu em 325 na cidade de Nicéia. É importante ressaltar que o imperador Constantino, no ano 313, promulgou o Edito de Milão, ortogando o direito de liberdade de culto aos cristãos. Com tal edito, os cristãos gozavam do mesmo direito dos pagãos, pondo fim às perseguições pelo Império. Isso foi muito importante que Constantino fez no Edito de Milão em 313, dando liberdade de culto para a igreja, para o cristianismo. É só para dizer o seguinte, não foi Constantino, que fez do cristianismo religião oficial do Império Romano, foi Teodósio, tá? Constantino somente deu liberdade de culto. Constantino não tinha formação, Constantino, o imperador Constantino não tinha formação teológica, nem tampouco se converter a Cristo nessa época. Atrevidamente toma parte nos assuntos doutrinários da igreja, sua intenção era conservar a paz no seu império, e para garantir essa pretensiosa paz, dirigiu os assuntos eclesiásticos, tá? Além disso, grande multidão abraçaram o cristianismo não como propósito de conversão ao Senhor Jesus, mas para agradar o imperador. As consequências disso foram desastrosas para a igreja, porque perdeu a qualidade do ensino, muitas doutrinas foram aos poucos distorcidas e esquecidas, a igreja estava livre, cheia de pessoas pagãs e de vida cheia de pecado. Então, o imperador foi um grande evangelista de massa, Então, na época na época de Constantino era moda ser cristão, que seja cristão convertido ou cristão nominal. O imperador Constantino, em 20 de maio de 325 d.C., convocou o primeiro concílio ecumênico na cidade de Nicéia, Ásia Menor, para resolver a questão. Afinal de contas, quem é que está certo? Reuniram bispos de todas as igrejas do Império Romano, inclusive convidados de fora do Império Romano. Lá surgiu essa palavra, que é uma palavra muito importante, homoousios. A palavra é homoousios, de mesma substância, Cristo é homoousios com o Pai, da mesma substância do Pai. Então, essa palavra foi depois para o credo niceno, Esse credo foi depois criado por toda a igreja. Homoousios, O Filho é da mesma substância que o Pai. Substância não é algo que se possa definir. É só para dizer que os dois são equivalentes, apesar de não seres a mesma pessoa. Aí começou a se formar a doutrina da Trindade. O credo niceno diz o seguinte sobre o Filho: gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Evidentemente, ali está sendo condenado o arianismo, que negava a deidade absoluta de Cristo. E o arianismo dizia que Cristo era somente uma criatura especial da parte de Deus. É tipificamente hoje a doutrina pregada pelas testemunhas de Jeová. Tá? Essas aqui são as controvérsias da época. Outra questão. Ário de Alexandria encabeçava um grupo no concílio que defendia a tese de Jesus haver sido criado por Deus e logo não podia ser considerado divino. Baseando no versículo, tu és meu filho e hoje te gerei, Ário afirmava que houve um tempo em que Jesus não existia. Esse pensamento foi chamado de arianismo. Tertuliano, no século passado, já havia debatido com Praxeas sobre outra ideia semelhante que dizia que o Pai e Jesus, na verdade, não eram pessoas diferentes, apenas manifestações da mesma pessoa.
Sabélio, condenada por suas ideias em 361, defendia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era apenas modo de Deus e se apresentava ao homem, né? A questão do modalismo. Sabélio defendia aquela doutrina que fala que o Pai, né, que existia uma só pessoa que é Deus, mas que se manifestou como Pai na criação, se manifestou como Filho na redenção e se manifestou como Espírito Santo na regeneração do homem. Usava 3 máscaras, 3 modos, 3 aspectos da manifestação de Deus. Tertuliano, na época, definiu a Trindade como sendo composta por 3 pessoas diferentes em uma substância divina. É o Deus que subsiste em 3 pessoas. Na divindade existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então é a base que Tertuliano defendeu na época tal, de toda essa base cristológica. Estabelecendo uma definição que é aceita pela cristandade como a mais ortodoxa no Concílio de Nicéia. Novamente a questão voltaria a ser discutida sobre a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coube a Atanásio defender o conceito trinitariano contra o unicismo diário. Ele era um homem de pele escura e pequena estatura. Foi um teólogo habilidoso e um escritor prolífico. Atanásio é chamado o anão negro. Atanásio é chamado o pai da ortodoxia cristã. Atanásio foi um grande ícone da história do cristianismo, né? Por isso que São Jerônimo disse Atanásio contra mundos, porque o mundo todo era ariano e veio contra Atanásio a ideia ortodoxa da fé cristã que Jesus é Deus. Ele dizia, ai de nós que Jesus não for Deus, está todo mundo perdido. Ok, no concílio, como diácono, que Atanásio ele não podia participar diretamente, mas foi ele quem minuciou com argumento o bispo Alexandre, que era o bispo dele na época, né? Ele era somente um diácono, Atanásio, contra o pensamento diário. 3 obras se destacaram nesse período de embate. Discurso contra os arianos, sobre os decretos do Concílio de Nicéia e apologia contra os arianos. Vamos analisar. Atanásio, que é considerado o pai da ortodoxia, escreveu o livro Encarnação do Verbo. E ele dizia que se Jesus Cristo não é Deus, nós não estamos salvos. Novamente, na encarnação do Verbo que ele diz que se Jesus Cristo não é Deus, nós não estamos salvos. Isso é um fato. Se ele não for Deus, está todo mundo perdido outra vez. E outra coisa, o credo atanasiano disse, né? Ou diz, o credo atanasiano diz lá no Concílio de Nicéia, a fé universal é esta, adoremos o Deus em Trindade, e a Trindade é unidade, não confundimos as pessoas nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho ou do Espírito Santo, mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só, glória igual e majestade coeterna ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Outra questão também que a gente pode ver, né, subscrito na questão de Atanásio, né, também o credo de Atanásio subscreve pelos 3 principais ramos da igreja cristã. É geralmente atribuído a Atanásio, bispo de Alexandria, tal, mais estudioso, tal, vou deixar isso para doutrina, da história da doutrina da Trindade, né? Então, 3 teólogos importantes. Atanásio foi muito importante no Concílio de Nicéia, principalmente no tempo que ele viveu, acerca de toda a construção da teologia a respeito da encarnação do Verbo, a respeito da deidade absoluta de Cristo, a respeito também da Trindade, né? Devemos ao conteúdo dele toda a elaboração que nós temos hoje, né, sobre o discurso, sobre o conteúdo trinitariano e sobre a pessoa de Cristo, que é Deus Todo-Poderoso. E não uma criatura especial da parte de Deus. Ele foi gerado e não criado. É aquela questão, os anjos são filhos de Deus por criação, o homem é filho de Deus por criação, mas o homem também que aceita Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus por adoção em Cristo. E Jesus é filho de Deus por geração eterna. Geração eterna. O Pai é o Pai porque existe o Filho, né? Só existe o Pai porque existe o Filho. Existe o Filho porque existe o Pai. Se o Filho não existisse, não existiria o Pai. Se o Pai não existir, não existiria o Filho. Então, é necessário. Mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, vamos falar agora sobre os 3 teólogos importantes que são conhecidos como os grandes capadócios. São eles, Basílio de Cesareia e seu irmão Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Decore esses nomes aí que você pode estar acessando meu vídeo de teologia. Aprenda mais na história, na introdução da história da teologia cristã, da história do pensamento cristão, que são muito importantes. Então, vamos falar sobre Basílio de Cesareia, 330 a 379, né? É um dos pais da igreja pós-niceno, que veio depois do Concílio de Nicéia em 325.
Escreveu contra o arianismo e postulou a seguinte fórmula trinitariana: só no ser divino há uma só ousias, né? Vamos lá. No ser divino há uma só ousias, substância e essência, né? 3 hipóstases, né? Distinções pessoais. Também deu uma atenção especial ao estudo do Espírito Santo, defendendo a sua divindade, né? No Concílio de Nicéia não ficou muito bem claro, muito mais definido, foi sobre Cristo e o Pai. Mas sobre o Espírito Santo a definição ainda foi muito pouco, minuciosa. Mas na época de Basílio de Cesareia, ele trabalha muito bem. Ele termina de acabar o arianismo, que sobreviveu às suas ideias até aquela época, viu? Mas quem vai matar o arianismo é o imperador Teodósio, né? O imperador Teodósio vai acabar por vez o arianismo e vai fazer o cristianismo ortodoxo, a religião oficial do Império Romano, a partir de Teodósio do ano 370, 80, a partir do Edito de Tessalônica, ok? Mas a construção dessa doutrina da Trindade tem por pai, por base também aqui, Basílio de Cesareia. Ele que vai escrever uma pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, falando e defendendo a divindade do Espírito Santo segundo o Novo Testamento e o Antigo Testamento, ok? Ele que vai usar aquela expressão, né, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que é muito falada para alguns pregadores de hoje, mas isso já vem desde a época do século IV de Basílio de Cesareia, tá? Por que Basílio de Cesareia? Porque ele foi pastor de Cesareia. Gregório de Nazianzo, né, que foi amigo, estudou com Basílio em Atena, filosofia e retórica, né? Gregório de Nazianzo viveu no ano 330 e 390. Orador e poeta, seus discursos teológicos, uma série de sermões marcou a fundamentação da doutrina trinitariana. Preocupou-se em defender o relacionamento entre as pessoas da Trindade. Segundo ele, o Pai não é gerado, o Filho não é gerado, o Espírito Santo não é, o Espírito Santo é procedente. Não, vou repetir novamente, eu acho que cometi um erro bem aqui. Ele fala aqui, segundo Gregório de Nazianzo, segundo ele, o Pai não é gerado, o Filho é gerado e o Espírito Santo é procedente, tá? Então o Filho é gerado do Pai, o Pai não é gerado, o Filho é gerado e o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Essa organização parte de Gregório Nazianzo. Agora Gregório de Nissa, né, que era irmão de Basílio, que veio no ano 355 a 395, o mais destacado entre os 3, Capadócio, foi brilhante. Capadócio fica na Ásia Menor. Foi brilhante teólogo utilizando o neoplatonismo. Suas obras principais foram sobre a Trindade. Novamente ele começa a dizer que a Trindade não é um triteísmo, são 3 pessoas e uma só divindade. É um Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, ele dizia, não são 3 deuses a Trindade. Ele argumentou contra Eunômio, né? Refutou a acusação de triteísmo de seus adversários, elaborou tese de que na Trindade, apesar das diferenças, personalidade e virtude de sua essência divina, toda ação é comum entre as 3 pessoas. Eu convido você para ir lá na minha obra de teologia sistemática, quando eu falo sobre Deus e Trindade, está lá também uma boa resposta. Também eu convido você para analisar também a história da doutrina da Trindade, também decorrer da história desses pais da igreja, a construção desse pensamento doutrinário, ok? Jerônimo, 340 a 420, nasceu na cidade de Estrido, nos remotos confins da Itália. Estudou em Roma, morou em Belém, da Judéia, onde estudaram o hebraico com os rabinos durante 20 anos. Ele é autor da Vulgata Latina, tradução da Bíblia para o latim, tá? Ainda é hoje usada como texto oficial da Igreja Católica Romana. Jerônimo construiu seu próprio monastério na Palestina, que estudou com os rabinos lá durante 20 anos. Teve essa tradução aprendida do bispo de Roma, Damaso, né? Então, a Vulgata Latina, que é muito importante na história da Igreja. João Crisóstomo, 345-407, nasceu na cidade de Antioquia, foi um exímio orador, né? Um pregador de grande eloquência, suas mensagens eram expositivas, ficou conhecido como Boca de Ouro. Crisóstomo significa boca de ouro. Foi eleito patriarca de Constantinopla. Crisóstomo pregou a grandes multidões na igreja de Santa Sofia. Como suas mensagens eram de caráter reformista, consequentemente caiu no desagrado do rei.
foi banido e faleceu no exílio, né, devido a pregar a verdade. Ambrósio de Milão, uma figura muito importante na história de Santo Agostinho, né, que foi o discipulador de Santo Agostinho. Ambrósio de Milão, 340 a 397. Sua moral, autoridade era reconhecida por todos. Chegou a impedir o imperador de participar da ceia por ter se envolvido no massacre em Tessalônica. Ele não deixou o imperador Teodósio, depois desse massacre que teve em Tessalônica, de entrar dentro da igreja para tomar santa ceia. Deixou ele de molho. Deixou ele de prova, né? Aí depois disse que o imperador chegou pedindo perdão até que entrou no templo. Sua obra tem um caráter pastoral e escreveu hinos e homilias. São os cantos ambrosianos. Um homem de grande eloquência, por isso que Santo Agostinho foi atrás dele lá no norte de Milão, na Itália, para ouvir suas mensagens. Mas deixou um projeto tão grande na vida de Agostinho que ele terminou se convertendo na igreja de Ambrósio. Santo Agostinho, de 354 a 430. Foi bispo de Hipona, ao norte da África. Ficou conhecido como filósofo e teólogo da igreja africana. Santo Agostinho faz uma acurada releitura das obras de Platão, né, das obras filosóficas de Platão. Ele coloca no lugar do mundo das ideias a consciência de Deus, que assume as qualidades e as prerrogativas da ideia do bem. Por intermédio da filosofia platônica, Agostinho constrói seu sistema teológico, filosófico, argumentando sobre... Ele escreve sobre o quê? Santo Agostinho escreve sobre cosmologia, sobre psicologia, sobre teologia moral. Assim, a filosofia de Platão é cristianizada por Santo Agostinho. Santo Agostinho é o doutor da graça. Assim como São Tomás de Aquino é o doutor angelical. Ele que, depois de muito tempo do apóstolo Paulo, ele vem escrever sobre a graça, um grande teólogo do seu tempo. Uma síntese de Santo Agostinho que a gente pode analisar sobre ele, porque é um teólogo muito importante para nós. Até porque Santo Agostinho vai servir de fonte literária para os teólogos do catolicismo. Santo Agostinho vai servir de fonte literária para o doutor Martinho Lutero, para João Calvino. Santo Agostinho, 354 a 430. Foi um filósofo, escritor, bispo, importante teólogo cristão do norte da África. Durante a dominação romana, suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a igreja e o Estado, dominaram toda a Idade Média. Santo Agostinho é conhecido como Agostinho de Hipona, nasceu em Tagaste, na cidade da Numídia, né? Hoje atual Argélia. No norte da África, região dominada pelo Império Romano, no 13 de novembro de 354. Sua infância e adolescência transcorreram principalmente em sua cidade natal, em um ambiente limitado por um povoado perdido entre as montanhas. Seu pai era pagão, sua mãe era uma cristã devota, que exerceu grande influência sobre a conversão de Agostinho. O pai dele era Patrício, a mãe dele era Mônica. Santo Agostinho iniciou seus estudos em Tagaste, em seguida foi para Mandara, onde iniciou seus estudos de retórica. Lia e decorava trechos de poetas e propagadores latinos, né? Prosadores latinos. Entre eles, Vigílios, né? Terêncio. Estudou música, física, matemática e filosofia. Em 371, transfere-se para Cartago, a maior cidade do ocidente latino depois de Roma. Um grande centro de paganismo, onde se deixou cativar pelo esplendor das cerimônias em honra dos milenares deuses protetores do império. Em 373 nasceu Adeodato, filho de sua romance com uma cartaginense. Dedicou-se ao estudo das escrituras, mas logo ficou desiludido diante do estilo simples da Bíblia. Depois de 3 anos, termina o estudo superior em retórica e eloquência, né? De volta à sua cidade natal, abre uma escola particular de onde ensina gramática e retórica. Em 374 foi para Cartago. Mais uma vez, dedica-se aos ensinos da retórica. Em 383, seguiu para Roma e no ano seguinte nomeado mestre de eloquência em Milão. A inquietude era um tema permanente na sua vida. Despertar de um espírito crítico levou a adotar o maniqueísmo. Ele passou pelo maniqueísmo. Pretendendo seguir a força única da razão durante uns 10 anos, foi seguidor de Mani, né? Profeta persa, que pregava uma doutrina na qual se misturava evangelho, ocultismo, astrologia. Segundo Mani, o bem e o mal constituía princípios opostos e eternos.
presente em todas as coisas. O homem não era culpado por seus pecados, pois trazia o mal dentro de si mesmo, né? Santo Agostinho, satisfeito com as respostas que os maniqueístas ofereciam, Agostinho resolveu abandonar a doutrina em seu lugar e temporariamente preenchido por um profundo ceticismo, né? Em 386, procura Ambrósio, o poderoso bispo do império, em busca de uma colocação oficial como professor. Em vez disso, embora encontre resposta para algumas das suas dúvidas, passa a assistir os sermões de Ambrósio, inspirados, sobretudo, no Antigo Testamento, ou que ele vê mais ainda. Finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo. Em 387, Agostinho e Adeodato são batizados. No ano seguinte, retorna definitivamente para Tagaste, onde se dedica à vida monástica. Vende a propriedade deixada pelos pais e distribui o dinheiro entre os pobres. Conserva apenas uma pequena porção de terra, onde ao lado dos amigos Alípio e Ovídio funda o primeiro mosteiro agostiniano. Em 391 é consagrado sacerdote em Hipona, região província do Império Romano. Em 396 é consagrado bispo auxiliar em Hipona, onde se tornou um dos pilares da teologia católica, né? Outra questão também para fecharmos essa parte aqui é obras e pensamento de Santo Agostinho, né? Entre 397 e 398, Agostinho se dedicou a escrever Confissões, em que narra a juventude e a sua conversão, onde revela os caminhos da fé em meio à angústia do mundo. O livro é uma autobiografia que também imprime seu pensamento filosófico. Cria a noção de espaço inferior como campo de verdade essencial do homem. A verdade e Deus deve ser buscada na alma e não no mundo exterior. Em 413 começa a obra A Cidade de Deus, escrita para consolar os cristãos após Roma ser saqueada pelos bárbaros visigodos. E em 410, na obra, Santo Agostinho apresenta a defesa do cristianismo, convida seus contemporâneos a compreender o sentido profundo da história. Já não se trata do reino de Deus que sucede à vida terrena. A cidade de Deus e dos homens coexiste. Na primeira, antes simbolizada por Jerusalém, é agora a comunidade dos cristãos. A cidade dos homens tem poderes político, moral e existência própria. As duas cidades permanecerão lado a lado até o fim dos tempos. Mas depois a divina triunfará para participar da eternidade. Deixou uma obra fundamental para a doutrina católica que foi registrada em tratamentos filosóficos, teológicos, comentários, sermões e cartas, tanto para o protestantismo também. Exerceu grande influência em várias áreas do conhecimento. Teve papel importante na fixação da hierarquia da igreja. Fez síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Fixou a ideia da vida interior do homem como o palco essencial da construção da identidade. Santo Agostinho faleceu em Hipona, África, em 28 de agosto de 430. Santo Agostinho foi canonizado, aclamação popular e reconhecido como doutor da igreja, em 1292 pelo Papa Bonifácio III. Então, Santo Agostinho escreve sobre as Confissões, uma biografia sobre a vida dele. Ele escreve uma obra magna, colossal, sobre a doutrina da Trindade. Ele escreve sobre cosmologia, sobre filosofia, sobre doutrina do homem, sobre doutrina de Deus, doutrina de Cristo, sobre tudo Santo Agostinho escreve. Então é por isso que ele é chamado doutor da graça. Ele escreve muito bem sobre a graça de Deus, né? E aqui terminamos esse vídeo aqui sobre os chamados pais polemistas. E o último nesse sentido é Santo Agostinho, que vive na era tardia do século V. Vamos pegar os pais da igreja do século V pegar os pais da igreja do século II até o século de número 5. Fechamos dessa maneira aqui a era patrística, né? Na construção da teologia, na construção das doutrinas, na construção dos pensamentos cristãos, na construção de todo o planejamento da história da igreja. Está aqui com esses pais da igreja que são a base, a fonte literária, a argumentação, a construção teológica e doutrinária do pensamento cristão no decorrer da história. Tivemos decisões conciliares no Concílio de Nicéia, do Concílio de Calcedônia e demais concílios que eu vou falar no próximo